vou dar uma palavrinha sobre um camarada, meu pai, Davi, meu pai, Isaías, meu pai Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Judas. Judas escreveu um capítulo só. Esse capítulo de Judas afunda toda a terra no nada. Obadias escreveu um capítulo só e fala tudo sobre os filhos de Satanás, o povo de Esaú, o espírito de Esaú, o espírito fornicador, que desobedeceu os pais, não tem orvalho sobre a cabeça, a doutrina de Deus. Deuteronômio 32, 1, Gênesis 25, 26 e 27. Os filhos da maldição, das profecias do meu pai Isaac. Vocês acham que são filhos de Deus? Pregadores da mentira, do engano, da falsidade, da roubalheira de Lúcifer. Vocês têm como pai Satanás, rei, dono, senhor, príncipe sobre a cabeça de vocês. A serpente enroscadiça das trevas. De Gênesis 1, 3, de Gênesis 3, 1, de Jó 26, de Jó 40, de Jó 41, do monte do inferno eterno, de Jeremias 51, 26, 27, o diabo, do Salmo 109, de Jó 18, o destruidor de almas, de Êxodo 12, que o Criador dos céus mandou passar o sangue dele na porta da tua casa. João 6, 49 a 60. Essa é a única ceia do universo. A única ceia que o homem pode comer, beber, cagar e mijar, está aqui, ó. Naquele que examina as entranhas da tua alma, as entranhas da misericórdia, aquele que examina teus rins, como está em Jeremias 17. Mas eu vou falar de um homem, em parte, porque não dá para falar de um homem só, sobre as Escrituras, porque o livro de Deus não tem fim. Não tem fim. Uma palavra que meu pai Isaías dá está na eternidade. Mas vou falar de um homem de lábios impuros, como eu. Lábios impuros, que habita no meio de um povo. Qual lábio que vocês têm? São puros? Então esse versículo traduz muito bem como que os filhos de Satanás agem na terra, com a boquete doce de demônios, com palavras doces de demônios, e toda a terra
está morta. Isaías 24. Se falar de Isaías, meu amigo, é o profeta dos profetas dos profetas dos profetas, como Jeremias, como Moisés. Aqui nesse livro não tem grande, porque as escrituras estão amarradas a um só Deus, a um só Espírito, o Espírito da verdade. Por isso, Deus de vez em quando chama uma porcaria na terra, que crê só nele. Não é acreditar não, é crer, entender, porque vocês não creem em Deus, vocês acreditam, e deem glória a Deus, porque se tu acredita, já está com o pé na porta da eternidade, porta da eternidade. Tu vai entrar na cidade de Deus, a Jerusalém celestial, e os demônios que roubam vocês, que maltratam vocês, que mataram a todos vocês por falta de pão, por falta de leite, por falta de entendimento da racionalidade de Deus, vocês vão ver eles do lado de fora, porque todo olho verá. Deus é espírito. Deus não é coisa de homem. Deus criou os céus e a terra, e veio à terra. Se fez carne, para que a carne se tornasse a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? A verdade. Deus é santo. Só tem filho santo. Deus não tem filho mentiroso. O que tu fala, o que tu acha sobre Deus não serve para merda nenhuma. Merda nenhuma. Pô, esse cara tá falando palavrão. Vai lá em Sofonias. Vai em Jeremias. Vai em Malaquias. Vai ver onde esses demônios estão sentados. Cada um no seu monte de merda. Monte de vômito. Monte de hipocrisia. Monte de idolatria. Monte de demônios. Tem um monte na Bíblia, um monte do diabo. Tem um monte de Deus. Ele diz, se tu tiver fé, diga a este monte, arremeta-te ao mar. Você está pensando que é o que? O Monte Everest? Pão de Açúcar? Cristo Redentor? Quando eu fui conhecer as Escrituras, eu imaginava essas coisas. Até ele dizer a mim, siga-me. Aí segui. Fui no profeta dos montes, o mais poderoso profeta dos montes do universo. Meu pai, que? Ezequiel. Montes são homens. Salmo 1, 2, 5. Tem dois tipos de monte. O monte do diabo, que é a mentira, e o monte Sião, os montes de Israel, que é o povo de Deus. Tem o monte Horebe. Os montes de Israel, de Deus. Israel, de Deus. Povo de Deus. Povo de Deus. E em especial, o monte Sião. Por quê? Porque Deus escolheu o monte Sião. Como meu pai Moisés subiu no monte Horebe, e a promessa não foi feita a Moisés, foi feita a meu pai Abraão, depois meu pai Isaac, depois meu pai Jacó, depois a meu pai Davi.
E os meus pais, apóstolos e profetas? A todos. Porque Deus é Deus de todos. Prometeu a 2 homens. Porque esses 2 homens obedeceram a Deus. Temeram a Deus. Temeram a Deus. Êxodo 20:20. O princípio da sabedoria do homem diante de Deus é temer a Deus, obedecer a Deus, não a homens, não a demônios. Meu pai Moisés obedeceu a Deus. Por quê? Tudo que Deus mandou meu pai Moisés falar, ele falou. Salmo 99. Meu pai Samuel falou, obedeceu a Deus e Deus os ouvia. Por quê? Porque eles tiveram o pecado perdoado. O que é o pecado? Entender quem é Deus. O que é o pecado? Não entender quem é Deus. Se você entende, teve seu pecado perdoado. Por quê? Porque ele é espírito. Só ele faz o homem entender a ele. Só ele faz o homem entender a ele. Aonde está? Aqui. Cada letra desse livro é explicada por cada letra desse livro. Provérbios 22. Eu te faço saber as minhas palavras. Eu te faço saber, entender as minhas palavras. Zacarias 12:1. Deuteronômio 32:47. Deuteronômio 32:1, 4, 7. Pergunte a mim e eu te responderei. Isaías 45, Isaías 46, Isaías 47. Mas voltando ao homem, que eu iniciei a pregação, é sobre meu pai Isaías. Clamavam, Isaías 6, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Foi quem botou os pés na terra, seus animais, Jeová. E aí? Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 11. É o que vai acontecer agora. Encherá a terra com a glória dele. Aqui, ó. O nome dele. O evangelho dele. Está na minha boca. Tem aí 400 pregações. Só de verdade, justiça e juízo de Deus. Eu tenho conhecimento e entendimento para glorificar ao meu Pai, ao meu Senhor. Primeiro glorificar o meu Senhor e Rei, que me comprou com o sangue de cruz, o sangue do concerto do livro de Deus. Ninguém sabe nada. Está em Gênesis 9. Está em Êxodo 24. Está em Hebreus 10. O sangue do concerto do livro de Deus. Morri pelo sangue do concerto do livro de Deus. Quando ele me chamou, exatamente sou este versículo. Quem me conhece sabe disso.
Mas sempre tive uma coisa no meu coração: bajular, cagado, imundo, igual a mim, era, porque eu era. Agora não, agora sou filho de Deus. Filho. Primogênito da criação de Deus. Como meu rei veio à terra e se fez. Sou imitador pleno de Jeová. João 13. Imitador pleno de Jeová. Foi isso que ele veio fazer na terra. Imitem a mim. Façam como eu fiz. E meu Pai mostrará a vocês a glória do Deus da glória. Vocês mataram a glória de Deus, o nome de Deus, temporariamente, porque acaba toda a safadeza contra Deus agora. Só estou aguardando Deus esmagar aos seus pais, a Satanás, fazer vocês, filhos do diabo, calarem a boca, calarem os ventos de demônios. Ventos do teu ventre fartará a tua alma. Ventre, vento, vento, palavras, palavras, ventos de demônios. Vocês não sabiam, né? Que cada palavra que tu dá diante da congregação de Deus, que Deus não tem igreja na terra, a igreja é cada homem, o templo de Deus é cada homem, a cidade de Deus é cada homem, o reino de Deus é cada homem, a terra de Deus é cada homem, a igreja de Deus é cada homem, a estrela de Deus é cada homem. Gênesis 12, 28. Farei de você como estrela dos céus. Obadias, o diabo, os demônios sentaram no trono de Deus, os filhos de Satã, criando as doutrinas de demônios. Você é a estrela celestial de Deus. A mente, a mente, a mente e a mente. Por isso o diabo inventa coisas, sacrifícios a demônios. Pague a Valdemiro, pague a Malafaia, pague a Edir Macedo, pague ao Papa Romano, pague ao padre, pague ao bispo, pague ao falso apóstolo, dê dinheiro a Satanás. Ele vai te roubar, ele vai te matar, ele vai destruir a tua alma. Por quê? Porque você não foi liberto das mãos de Lúcifer, das mãos dos demônios, e fazer as obras com os homens na terra. É do desejo do teu coração. Quando Deus habitar dentro do teu coração, você entender, compreender quem é Deus, você vai ver que toda a riqueza de toda a terra pertence a Deus, ao povo de Deus, e se cumpre agora. Vai tomar tudo das mãos dos filhos do diabo, como fez em Êxodo. E tu vai ver que não vale nada. Porque o que tu quer, quando tu entender quem é Deus, quando você entender, você vai ver que você tendo o suficiente para ter tranquilidade, caminhar sem muitas invenções na tua vida de coisas novas, entrará no repouso de Deus. Então, tu vai compreender, vai entender que a regeneração, estamos nela, na eternidade, há 7 anos da eternidade.
na última semana de Daniel. E Deus vai trazer a paz sobre os céus. Paz. Por que paz? Porque a guerra é contra os principados de demônios, contra as línguas de demônios. Tiago 3, mas Tiago de 1 a 5, os demônios da cobiça, os demônios ricos, filhos de Satanás, que colocam no teu coração, na tua mente, que Deus é filho do diabo, mas Deus é Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol, criou a lua, criou você, para que tu entre no reino dele, da verdade, da justiça, do juízo eterno, e tenha os lábios da verdade de Deus, da palavra de Deus, e se torne eterno na eternidade da eternidade eterna. Então, como ele é, como ele se fez carne e ressuscitou, andou na terra como homem. Os demônios não sabem quem é Cristo. Cristo é cada homem que caminha na terra com o Espírito da verdade. Esse é o Cristo. Verdade de Deus. Não a verdade de Malafaia, de Valdemiro, de demônios que criaram religiões, doutrinas de demônios, inventando mentiras, roubando palavras do livro de Deus, da boca de Deus, ensinando a vocês doutrinas, ensinamentos de demônios. Por isso que a terra ainda está tomada por Lúcifer, até Deus esmagar ao diabo. Gênesis 3,14, Romanos 16, 20, Salmo 110, Mateus, Marcos e Lucas. Assenta-te à minha direita, até que eu esmague Satanás debaixo dos vossos pés. Isso vai acontecer de uma hora para outra. Estou aguardando. Como ele disse a mim, no dia 14 de maio, quando desceu a Jerusalém celestial e tudo se fez novo no reino de Deus, e ninguém viu, ninguém sabe nada, se cumpriu a fé. Gênesis 1, 2 e 3. Se cumpriu. Apocalipse 21 e 22. Autor e consumador da fé. O que é fé? Fundamento. O que é fundamento? Como é que você constrói um templo, uma casa, uma cidade sem fundamentos? Então a cidade, a terra, a Jerusalém do alto, desceu do alto no dia 14 de maio. Apocalipse 21. Os fundamentos. Os fundamentos. Hebreus 11. Se cumpriu todo o livro de Hebreus. Por quê? Todo o livro de Romanos. Por quê? Porque eu sou filho de Abraão. Fui gerado pela palavra de Deus, a semente de Gênesis 3,14. A semente de Jó, a semente de Moisés, a semente de Jeová, palavra de Deus. E aí? Voltando a meu pai Isaías,
que Isaías revela centenas de profecias que já estão cumpridas e ninguém sabe nada, que estão mortos. Salário do pecado é a morte. Como está em Isaías 38, os mortos não podem louvar a Deus. Salmo 115. Vocês foram entregues às mãos dos demônios, que pelo ódio deles, ódio contra Deus, ódio contra a verdade, ódio contra a justiça, criaram as doutrinas de demônios. De Apocalipse 6, 8 e 9. Os demônios reinam sobre a terra. Os filhos da serpente maligna das trevas. Gênesis 1, 3. Gênesis 3, 1. A serpente enroscadiça, Lúcifer, que enganou todos vocês. 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 6, os homens de Belial, esta praga, esta peste do inferno eterno, existe desde Deuteronômio 13, Deuteronômio 29, homens de Belial, Deuteronômio 15. Eles existem desde o tempo do meu pai Abraão, príncipes e reis de Sodoma e Gomorra. Por isso desceu a Jerusalém do alto. Desceu meu pai Josué. Vai botar o pé sobre a cabeça desses demônios e decepá-los. Está em Josué, os reis de Lúcifer. Quem? Valdemiros, Malafaias, Edis mais cedos, Edis mais tarde, Robsons Rodovalhos, Renês Terra Novas, Papas Gospels, apóstolos de Lúcifer. De 2 Coríntios 11, apóstolos de Lúcifer. De Apocalipse 2, das trevas, demônios, filho do diabo. Meu pai Isaías, quando falou comigo, disse isso. Eu vivia no mundo, falava muitos palavrões. Depois fui ver na escritura que o que mais tem aqui é palavrão. Só fala de putaria de vocês, vagabundas, de Sodoma e Gomorra. Só fala de vocês. Um dia eu fui falar com o filho das trevas. Ele disse, tu fala muito palavrão, muita merda, mas eu estou santo, eu sou mais santo do que Deus. Como se Deus, Criador dos céus e da terra, que criou a merda do homem, não conhecesse a tua putaria, a tua sacanagem, a tua safadeza que anda dentro das trevas. Chamou um cara de lábios impuros. Tu tem vergonha de seu Deus? Falei, vergonha de ti, meu rei? Que negócio é esse? Então, vai lá e fala para esse povo do inferno que eles são as vadias de Lúcifer. Diz Romanos 1, 2 e 3, vagabundas de Sodoma e Gomorra. De Ezequiel 16, de Ezequiel 23, de Oséias. Se fizeram mais santos do que Deus, vou chamar um cão da terra e tornar ele meu filho, meu servo, meu pastor. Vai mostrar a vocês o quão porco imundo vocês são. Ele viveu no Egito. Ele conhece a putaria da terra. Então eu vou chamar um do mundo. Vou purificá-lo com a fornalha do fogo eterno. A palavra de Deus fez exatamente isso com essa porcaria. Exatamente o que fez com meu pai.
Isaías, eita poderoso Isaías. Então, diz, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus lábios não são puros, mas eu não blasfemo contra Deus. Eu não levanto a língua contra o meu Pai Celestial. Por quê? Porque eu conheço Ele, face a face. E aí diz, há um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos dos céus. João 14. Eu vejo a face do meu Deus, do meu Rei, do meu pastor, do meu Senhor. Como meus pais viram, estou de pé diante da face do grande Deus, do grande Rei, do grande Senhor dos céus, da terra e debaixo da terra. Ele fez a obra dele nesse nada. Do sétimo dia. Repousa em Jeová, e Jeová repousa nesse nada. O Pai e o Filho. A honra e a glória de Deus. Honra e glória que Ele dá só àqueles que amam a Ele. Amam a Ele em verdade e em espírito. João 4. Eu não escondo do meu Deus nada. Por quê? Porque não tem como esconder. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Conhece toda a putaria e sacanagem dos homens contra os homens. Por isso ele veio à terra. Falou com o pai de vocês, filhos do diabo, em Mateus 23. Falou com o diabo, pai de vocês, em Mateus 4, Lucas 4. Só Deus, só o Senhor tu adorarás. Só Ele servirás. Demônios preferiram amar a Lúcifer, amar a mentira carnal humana e se fizeram mais santos do que o Deus Santo que santifica o animal, porco, imundo e sujo, como eu era, até ele me colocar de pé diante da face dele. Gênesis 18, Gênesis 19, 1 Samuel 6, 20. Quem é o homem que pode ficar de pé diante da face de tão santo Deus? Você sabe que o homem está de pé diante da face dele? Lucas 21, 36, 37. Estejam de pé quando o seu Deus voltar. Por quê? Os coxos, os cegos, os doentes estão tudo na cama. E os mortos estão no sepulcro do inferno. João 5, 29. Daniel 12. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 5. Vocês caminham na noite no meio das trevas. De Gênesis 1, 3. No meio das trevas, porque em Lúcifer não há luz. João 11. João 12. Nele não há luz. Gênesis 1, 2 e 3. Como que vocês são filhos de Deus e nunca entraram no repouso de Jeová? De Hebreus 3, Hebreus 4. Repousam no Senhor, e o Senhor do alto repousa
em você. João 14, João 15, João 16, em que todo entendimento, conhecimento pleno do Deus pleno, da plenitude da palavra plena, do Deus do infinito. Foram rasgando o livro dele, tirando uma página aqui, uma página ali. Ele tirou vocês do reino dele, matou, entregou cada demônio que mente contra ele ao pai dele, ao diabo. Vocês não têm ideia da merda que vocês fizeram com a sua alma, com a sua eternidade. Vocês não têm ideia da loucura que vocês cometeram contra vocês mesmos. Quiseram ser mais sábios, mais inteligentes do que o Criador do alto, o Altíssimo, o Deus do infinito. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe uma palavra de Provérbios. Uma palavra da sabedoria divina do Deus divino, do Deus do infinito, que pela sabedoria de Deus, os reinos da terra reinam de acordo com a vontade de Deus. Você não sabe o que é a vontade de Deus? Satisfarei toda a minha vontade. O Deus do infinito. O homem não tem como dimensionar a glória de Deus, mesmo conhecendo cada letra desse livro, cada letra, cada palavra. Conheço cada palavra, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, em pleno entendimento espiritual de quem é meu Pai celestial, quem é meu pai Abraão, quem é meu pai Davi, quem é meu pai Noé, poderoso e infinito Noé. Homens que eu converso com eles na literalidade da eternidade, porque eles são os únicos homens que são vivos diante de Deus. Deus é Deus dos vivos. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus é Deus de Moisés, Deus de Paulo, Deus de Judas, Deus de Jeremias, Deus de Isaías, Deus de Moisés, Abraão, Isaac, Naum, Obadias, todos os homens que andaram com o Espírito de Cristo, cingidos no lombo de Jeová. Mateus 10, 1 Pedro 1, cingidos. Isaías 8, 1 Reis 17, 1 Reis 18, cingidos no lombo do Deus do universo. Você tem ideia do tamanho do lombo de Deus? Salmo 8. Fez a terra, os céus, com a ponta dos dedos dele, com a ponta dos dedos dele. Eu medito muito nas coisas do meu Pai Celestial. Muitas vezes eu fico, porque estou sozinho na terra, até ele manifestar a palavra dele, ninguém vai ouvir nada. Até ele esmagar a Satanás, ninguém vai ouvir nada. Depois vai ser uma doideira, uma encheção de saco. Porque o povo é bajulador, sem vergonha. Então, até ele esmagar a Satanás, eu sei tudo o que vai acontecer. Por quê? Porque eu falo só dele. João 16. Quando eu enviar o Espírito Consolador da verdade, ele falará só de mim. Dirá tudo que vai acontecer. Porque eu sou Deus. Tudo criei, tudo eu fiz. Isaías 45.
lá de baixo, malignos, se fez carne, se materializou na merda da obra que ele fez, na merda, merda imunda, suja e porca, o homem. Te deu honra e glória, seu maligno, honra e glória, honra e glória. Guarda essa palavra, seus animais do inferno, porque a honra, Deus só dá quem honra a ele. Honra, eu só honro quem me honra. Eu só glorifico quem glorifica o meu nome. Você sabe o que é glorificar a Deus? Vocês não sabem nada de Deus, demônios, patifes e canalhas, hipócritas. Só tem hipocrisia, só tem porco falando de Deus. O melhorzinho está todo cagado. Precisa tomar banho, seu porco. Passar na fornalha de Deus. Passar no juízo. Como diz meu pai Paulo, em 1 Coríntios 3. Como diz meu pai Paulo, em todas as pregações dele. Eita, poderoso Paulo, que homem do infinito. O homem escreveu que meu pai Paulo escreveu, só a divindade divina de Deus, para colocar de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, tudo no coração desses homens. Vocês, filhos do diabo, não têm ideia do que é o livro de Deus. O livro de Deus. Apocalipse 22, meu livro, meu livro, meu livro, meu livro, o livro do concerto do sangue eterno, meu livro, Êxodo 24, Êxodo 12, o sangue do livro do concerto eterno, Hebreus 9, Hebreus 10, sem sangue não pode ser remido o pecado do homem. Eu dei meu sangue para o meu Deus, eu dei. Eu morri para viver. João 12. Mateus 16. Marcos e Lucas. Tem que morrer para viver. Tem que morrer aonde? Abandone a si mesmo. Abandone a si mesmo. Abandone sua mente do inferno nas coisas espirituais e deixe o Deus da glória entrar na tua casa. Vocês são muito burros. A verdade, a justiça, a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Conhecimento de Deus. Oséias 6,6. Deuteronômio, Êxodo 33. Senhor, mostra-me a tua glória. Meu servo Moisés, manifestarei a você toda a minha glória, toda a minha misericórdia. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Você sabe o que é misericórdia, demônios? É o que vocês nunca fizeram. Vocês imputam pecado aos homens, inventando invenções de demônios. E o povo, os povos da terra, nunca foram libertos das mãos de Satanás, que são vocês, as igrejas de demônios. Por isso se cumpriu no dia 14 de maio, Apocalipse 21 e 22. Desceu do alto o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens. Não tem mais templo. Não tem igreja. Não tem templo, só tem um lugar, a congregação de Deus, de Gênesis 49.
do Salmo 74, de Hebreus 12. Os demônios abandonaram a congregação de Deus e cada filho de Satanás montou o seu prostíbulo do inferno eterno. Por isso que só tem demônio falando de Deus. Eu não aguento mais isso. O homem vê toda a glória do nome dele, do evangelho dele, da doutrina dele, dos louvores de Deus. E vê os demônios escarnecendo do teu Pai, do teu Criador. Vê os filhos do diabo tirando onda com o nome de Deus. Que tudo criou, tudo fez para a glória do nome dele. Para a glória da verdade, do Deus da verdade, que nenhuma mentira, nenhum pingo de uma letra de mentira tem nesse infinito livro. Vai mostrar aos homens que toda a ciência, toda a tecnologia do homem é boa para o homem, mas para Deus não serve para merda nenhuma. Vai mostrar aos homens que toda a imaginação dos homens que fala um monte de merda sobre a criação do universo, que eles são tudo cocô, porcos imundos, filhos das trevas. E Deus ainda diz: eu coloquei no coração de vocês, aí cientistas de merda da NASA, do rubro, que estudam as grandes fórmulas matemáticas das suas imaginações, seus merda. Sai da sua mente, seu porco. Então, merda. Um hipócrita. Um inventor de fórmulas. Teorias. O que é uma teoria, seu porra? Teoria, seu merda. Quem botou a terra no nada? Quem criou os céus? Quem criou a porcaria que blasfema contra ele? A porcaria imunda que tira onda com o nome dele. Essa merda acaba na terra agora. Primeiro com o povo dele, onde os filhos do diabo levaram o povo dele para o cativeiro do inferno. As cadeias do inferno, das mentes de Ezequiel 28, Ezequiel 33 a 40, vocês usam do sangue, da espada do sangue, da língua da espada do diabo, para colocarem medo e pavor aos povos da terra. Mas ele é Deus. Chamou uma merda de lábios impuros. Que tem uma coisa: sou reto na minha palavra. Sou reto nos meus negócios. Sempre fui. Certo ou errado, sempre fui reto. Nada de caô, de inversão. Sim, sim, não, não. Vivi no mundo 52 anos. Quando ele me chamou e disse: eu sou Deus, eu sou a verdade. Me curou da cegueira espiritual em João 9, disse a mim: por que tu foi curado? Para fazer a obra de Deus, manifestar nele as obras de Deus, até ele edificar o templo. Curou o animal todo, como está em João 7. Curado ao todo, em pleno sábado. Sabe o que é o todo? Perfeição do evangelho, da fé, a saúde perfeita da fé, a saúde perfeita da fé, a saúde perfeita da fé. Atos 3,16. Hebreus, na perfeição do entendimento da glória de Deus, do Deus perfeito, que toda a obra de Deus é perfeita. Gênesis 2, 1 e 3, e 2 e 3, de Deuteronômio 32, 4,
na perfeição da saúde perfeita do reino celestial, botou essa porcaria sentada à direita dele e disse: aguarda, até que eu esmague Satanás debaixo dos vossos pés. Sabe o que é isso? Falou com meu pai Davi. Meu pai Davi falou comigo. Salmo 110, Salmo 89, Salmo 32. Veja os salmos. Quando meu pai Davi falou para mim, em 1 Samuel 17, que ele tinha matado o leão, tinha matado o urso, depois matou o demônio do inferno, que são vocês, filisteus de Satanás. Malafaia, Valdemir, Edir Macedo, R.R. Soares, Pelirim, Clefodola, Papa Romano, tudo quanto é demônio que tomou o reino. Falei, esse Deus está falando comigo. Por quê? O diabo é como um leão. Você é um leão, Valdemir. Você é um leão, Malafaia. Você é um bode, Valdemiro. Você é um bode, Malafaia. Tu é um urso, devorador de almas. Tu é um Golias, que se aparenta grande e gigante, mas não é merda nenhuma. É um porco imundo, filho do diabo. Que eu não vou jogar pedra em você, não. Eu vou lançar chama de Malaquias 3 sobre sua cara, filho de Satanás, para tu derreter no inferno eterno. Tu é filho do diabo. Como meu pai Josué e Caleb subiram no monte e falaram: essa merda aí é meu pão. Deus está comigo. Não é Deus está comigo, não. Deus está comigo. Vai na frente, porque a palavra que eu estou dando é dele. Como está em Deuteronômio 7, Deuteronômio 3. Eu sou Deus. Eu vou na tua frente. Eu sou fogo consumidor de quê? Da mentira do diabo. Sem malignos, inventores de mentira. Já foram consolados. Vocês já mamaram nas suas próprias tetas. A auto-adoração, a auto-imaginação. Cada demônio tomando do leite dele. Leão não tem leite, urso não tem leite, bode não tem leite, cavalo não tem leite. Vocês são os cavalos, bodes, leões e ursos. E de quebra os filisteus gigantes. Mas como disse meu pai Josué para mim, meu pai Caleb, essa merda aí é nosso pão, porque Deus está contigo. Sabe o que é ter o Deus do infinito na tua frente? É a palavra dele, filho do diabo. Do meu pai Moisés, do meu pai Paulo, do meu pai Jeremias, do meu pai Davi. Desses homens, como meus pais, carrego nos meus lombos a glória do evangelho da ordem de Melquisedeque, do homem matador de demônios, meu pai Abraão. Homem de guerra, não é homem de cagado e covarde, filho do diabo, não. De Gênesis 14, foi lá resgatar o irmão Ló. Estou aqui para desfazer as obras de vocês, filho do diabo. Para isso ele me deu vida. Vivo, segundo a palavra de Deus, segundo o evangelho de Deus, segundo a glória do nome dele. Porque entrei no reino de Jeová e repouso no sétimo dia. Só a obra do sétimo dia. Eu repouso no Criador dos céus, no Pai e no Filho, e eles repousam na obra que eles fizeram. Fui catar pedras e pedras. Mateus 3, Lucas 3, Salmo 102, 14, só a pedra. Levantada como filho a Abraão. A pedra
Daniel 2, das profecias do meu pai Moisés. A semente da ordem de Melquisedeque, a semente de Gênesis 3,14, a semente de Filipenses 2,10, a semente de Filipenses 3,18, de Romanos 16. Filho de Davi, primogênito de Davi, primogênito de Abraão, filho de Isaac, Jacó. Vocês são povo de Esaú, rejeitaram a progenitura eterna, rejeitaram a Deus com espírito de amargura, de demônios, a amargura de Lúcifer. Vocês rejeitaram a progenitura por causa dos manjares que saem das suas línguas de demônios contra Deus, comedores de manjares. De Lucas 21, 34, 35, 36 e 37. De Provérbios 23. Comedores e fornecedores de pão de pão de demônios, da cachaçada dos espíritos imundos. Cada um de vocês tem 7 potestades de Lúcifer sobre as suas cabeças. Já foram julgados, condenados na eternidade. Já receberam o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. É triste, mas vocês amaram mais ao diabo, a mentira, 100% do que a Deus. Aliás, vocês odeiam a Deus. Vocês não amaram mais a mentira, vocês odeiam. João 15, Salmo 109, Salmo 25, o ódio de vocês, como está em Eclesiastes 9, será manifestado a vocês agora. Vocês acham que vocês são filhos de Deus? Ele vai mostrar cada demônio quem é seu pai. Está cumpridas as escrituras. No dia 14 de maio desceu a Jerusalém do alto a esposa. Eu sou a esposa ataviada, casada com Jeová. Porque a senhora eleita, a mamãe doutrina. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. A senhora eleita. 2 João, Provérbios 1, 2, 3. A senhora eleita, fiel. Hebreus 13. Deuteronômio 10, 11. Vocês não sabem o que é a doutrina de Deus, demônios. Vocês não creem nele. João 16. Por isso o diabo não crê em Deus. Vocês não creem na minha palavra. Quem? Daquele que botou os pés na terra. Acabou o tempo de vocês. Só estou aguardando Deus esmagar a Satanás. Salmo 110, Hebreus 1, 13, Hebreus 10, 13. Assenta-te à minha direita até que eu esmague Lúcifer debaixo dos vossos pés. Estou aqui aguardando meu Pai cumprir o que está escrito para a eternidade dos povos da terra que honrarem a Ele, que entrarem na cidade celestial do meu pai Abraão, dos meus pais Davi, Paulo, Jeremias, dos heróis da fé, para serem honrados por Deus e trazerem a honra a Deus e a glória a Deus, para que os povos da terra vejam que Deus criou o homem e o abençoou. Que meu Pai Celestial não tem religião. Ele é Deus. Ele é só Deus. Criou tudo, tudo fez, tudo criou. Veio a terra,
mostrar aos homens. Só isso.